Gente, alguma dúvida? Fernanda, coloca então para a gente, por favor, enquanto o pessoal não coloca dúvida da aula 19. A Fernanda, então, está com dúvidas sobre a importância do nucleossomo e como ele é formado. Só um minuto que eu vou ver se eu acho uma figura aqui de um nucleossomo. Não lembro, acho que tem uma legal aqui. Achei aqui, ó. Vou colocar uma imagem aqui. Gente, apareceu aí para vocês a imagem? Então, gente, isso daí é a estrutura de um nucleossomo, tá bom? O nucleossomo, o Fernanda, é uma estrutura muito importante porque ele faz parte da compactação do DNA. Ele é uma estrutura que ajuda na compactação do DNA. Então, ele é como se fosse um nível de compactação do DNA. Então, ele é muito importante porque, se não houver ele, provavelmente não vai ter nem compactação do DNA. Então, ela é de grande importância, grande extrema importância, tá bom? Para a compactação do DNA. Essa é a importância do nucleossomo, tá? Ele é muito importante porque ele é como se fosse uma etapa da compactação do DNA, e se não houver ele, não vai ter como chegar às etapas maiores de compactação do DNA. Então, é uma etapa essencial, uma das primeiras etapas da compactação do DNA. O nucleossomo, gente, ele é formado pelo DNA e por um octâmero de estonas. O que é o octâmero de estonas? Estonas, primeiramente, são proteínas que elas servem como se fosse um carretel que vai enrolar esse DNA, tá bom? Então, o octâmero de estonas é essa bola cinza no meio do DNA que é formada por duas estonas H2A, duas estonas H2B, duas estonas H3 e duas estonas H4, tá bom? Isso é de extrema importância. Então, quando a gente se junta, essas 8 estonas formam esse octâmero, que é essa bola cinza aqui no meio. E esse octâmero, ele enrola o DNA, como vocês podem ver, uma volta mais 3/4 de outra volta. Então, essa estrutura completa aqui, tanto do octâmero quanto do DNA, a gente chama de nucleossomo,
Tá bom, Fernanda? Que é uma das etapas iniciais de compactação do DNA. Ela é importante porque, como ela é uma das etapas iniciais, a partir dela o DNA vai cada vez mais se compactando até chegar na sua estrutura de cromossomo, que é a etapa onde ele está mais compactado. Tá bom? Deu para entender, Fernanda? Se não, posso repetir para você. Entende? Ótimo. Então é isso mesmo, é uma coisa simples que você tem que saber. Uma estrutura formada por um octâmero de estonas e uma volta mais 3/4 de outra volta, e ele serve como se fosse um carretel de linha que vai enrolando o DNA dupla fita. O Enildo fala, é como se fosse uma base onde ele se enrola, é isso mesmo. O octâmero é como se fosse uma base onde o DNA vai se enrolando. Igual como se fosse um carretel de linha, Enildo. E a partir dele vai enrolando. Tá bom? Aí tem uma pergunta aqui que eu vi para trás, que é a da Rosiane. Todos os marcadores genéticos são fenótipos? Primeira coisa, não tem nem muito sentido essa pergunta. Tá bom, Rosiane? Por quê? Como é marcador genético, ele não está muito ligado a fenótipo. Não sei se você sabe a diferença do fenótipo para o genótipo. Fenótipo são aparências, são como se fossem características externas. E genótipo é característica do material genético. Então, se tem um marcador genético, ele está mais ligado com o genótipo, não com o fenótipo. Claro que isso pode resultar em mudanças no fenótipo, mas não necessariamente. Tá bom, Rosiane? Conseguiu entender? Entendido. Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta aqui para trás que eu não vi. Se ficou, gente, coloca aí de novo. Dúvida a importância do nucleossomo, eu já falei. Todos os marcadores genéticos são fenótipos. O Tiago perguntou sobre retotransposão. Posso sim. Eu vou ver se eu acho uma imagem aqui de para vocês. Então, gente, eu não achei uma imagem de retotransposão, não. Você tem, Leandro, alguma? Mas basicamente você tem que lembrar, vocês têm que saber que retotransposão, o próprio nome já diz. Lembra que a gente já viu. Oi, Leandro, você falou alguma coisa? Não, pode continuar. Ah, sim. Então, gente, vocês têm que saber que mais ou menos tem o que é o transposão. O transposão, eles são elementos capazes de se locomover, são elementos móveis, né, capazes se, de se locomover, né, pelo material genético, se inserindo em algumas regiões específicas, tá bom? E já o retrotransposão é uma característica semelhante àquele do retrovírus. Lembra que do retrovírus, a vírus que tem a capacidade de transformar o RNA em DNA? Que o normal é o DNA, a partir do DNA, ser formado o RNA. Mas isso pode acontecer o contrário. No caso dos transposons, quando tem um esquema semelhante a esse, o que acontece? É como se fosse a transcrição reversa do RNA formando o DNA. E isso daí, como eu disse, é semelhante ao que acontece nos vírus, né? E o que acontece? Essa reversão nessa informação levou os pesquisadores que desenvolveram, que descobriram
esses elementos a classificar eles de duas formas. O primeiro, gente, são os elementos semelhantes a retrovírus, que eles têm uma estrutura básica composta de... tem uma imagem aqui. O Leandro botou. De uma região codificadora central, onde tem uma repetição terminal longa, que são orientadas na mesma direção. E sequências repetidas apresentam algumas centenas de nucleotídeos. Cada uma repetição terminal longa apresenta repetições da mesma forma que outros transposões. Tá bom? Então, esses elementos semelhantes a retrovírus, eles são encontrados em muitos organismos. Isso é muito comum. O outro tipo de retrotransposão são os retrovírus, que o próprio nome, são os retroposons. Que os retroposons ou retrotransposons, eles não têm o LTR e são uma classe grande distribuída de retroposons. E esses elementos, eles são capazes de se mover através da molécula do RNA, que é transcrita ao reverso. Então, do RNA é formada uma molécula de DNA, e eles são capazes de se locomover por essa molécula. Então, apesar de criar uma duplicação do sítio-alvo, eles não possuem repetições diretas ou invertidas nas suas extremidades. Então, basicamente, é essa explicação que eu falei. A gente tem elementos que têm a capacidade de se locomover, de transformar, né, do DNA, do RNA para o DNA e se locomoverem nessa sequência. Então, ali há dois tipos, então, de retrotransposões. Os semelhantes a retrovírus, que é aquele que eu falei que apresenta uma estrutura, uma região codificadora central, que é cercada por uma região terminal longa, e são orientadas na mesma direção, e os retroposons, que são elementos que se movem de uma molécula de DNA, que é transcrita ao reverso para o DNA, e provavelmente por uma proteína codificada pelos próprios elementos, e depois de criar uma duplicação do sítio-alvo, eles não possuem repetição diretas ou invertida na extremidade. Tá bom, gente? Eu sei que é mais complicado, mas seria essa a explicação. O Leandro até colocou uma imagem aqui. Você vai falar sobre ela, Leandro? A questão, né, que o Vinícius acabou de falar dos retrotransposons, basicamente o que a gente tem aqui nessa imagem, tá? Que é um transposon, deixa eu só puxar o transposon aqui, que está inserido em uma região que passa por um processo de replicação, tá? Então, você tem uma replicação desse transposon, tá? E essa replicação desse transposon, ele é realizado exatamente para que se tenha esse transposon em duplicidade para ele ser inserido em outra região, tá? É basicamente isso aqui, o retrotransposão é basicamente isso aqui. Tem uma pergunta aí do Enildo para falar um pouquinho do retrotransposão humano e relacionado à hemofilia. Então, o Enildo, o que acontece? Tem um tipo de retrotransposão que ele chama de line 1, que ele está relacionado com a hemofilia, tá bom? Por quê? Porque eles viram que esse retrotransposão, que ele é chamado como L1, ele é como se ele estivesse ligado a um cromossomo X, então está relacionado com o cromossomo X, e ele está envolvido, relacionado também na síntese de um fator proteico 8, que ele está relacionado na coagulação sanguínea. Então, repetindo, esse retrotransposão, que é chamado como L1, ele está relacionado ao cromossomo X e ele ajuda, né, como fator proteico 8
na produção do fator proteico 8, que é um dos fatores da coagulação sanguínea. Então, os pesquisadores, quando descobriram esse retrotransposão, o L1, eles viram que a mutação nesse transposão, ele fazia o quê? Gerava hemofilia. Por quê? Porque eles não produziam, no caso, não tinha esse fator proteico 8 que está relacionado com a coagulação do sangue. Então, o elemento N1, ele foi produzido por transcrição reversa de um RNA produzido a partir de um elemento L1 presente no cromossomo 22. Então, é basicamente isso que eles viram, que eles descobriram um retrotransposão que está associado com a hemofilia. Por quê? Porque ele está no cromossomo X e ele está relacionado na produção de um fator proteico 8, o fator proteico 8, que ele está relacionado com a coagulação do sangue. Então, mutações nisso irá alterar a coagulação do sangue, o que vai favorecer a hemofilia. Então, gente, ele está relacionado ao cromossomo X. Cromossomo X, ele é mais comum em mulher. Por quê? Mulher é XX. Homem é o quê? XY. Ok, Nildo? Ok, Nildo? Entendeu a explicação? Não é que ataca mais mulheres, Emildo, é porque ele está relacionado com o cromossomo X. Geneticamente, a mulher é o quê? XX. E o homem é o quê? XY. Então, se ele está relacionado ao cromossomo X, as mulheres têm mais chance do que o homem. Não quer dizer que o homem não vai ter hemofilia, tá bom? Mas como esse elemento está relacionado ao cromossomo X, então, para quem tem cromossomo X, ele está mais propenso a ter. Não quer dizer também que vai ter. A mulher é XX, o homem é XY. Então, teoricamente, a mulher tem mais chance do que o homem. O Enildo botou. A hemofilia aparece mais nas mulheres XX, normalmente o. Não entendi a pergunta. A hemofilia aparece mais nos homens, não é no. Não é mesmo? Nas mulheres XX, normalmente é o X bom compensa o X doente. Deixa eu até conferir aqui, porque eu não sei o exemplo específico da hemofilia. Eu estou procurando aqui exatamente para responder isso aí. Porque talvez para hemofilia pode ser de alguma coisa diferente, e nesse caso. Mas se for parar para olhar pelo cromossomo X, né, Leandro? Quem tem 2x tem mais chance. Eu vou até pesquisar aqui para ver o caso da hemofilia direitinho. Eu acho que tem mais chance no homem, Leandro, pelo que eu estou vendo. Ó, nesse caso da hemofilia, é um distúrbio de sangue que o sangue não coagula devidamente. Trata-se de uma coagulopatia hereditária, decorrente da deficiência quantitativa ou qualitativa de um ou mais fatores de coagulação, enquanto se presente em todos os grupos étnicos e regiões demográficas e é transmitido como herança ligada ao cromossomo X.
Não, nesse caso não sei se fala. Se é só exclusivo de homem, não. Eu acho que. Não achei que não. Achei. Ó, no caso da hemofilia, deixa eu ver aqui, ó. No caso da hemofilia, é mais provável ocorrer em homens do que em mulheres. Isso acontece porque a doença é de fruto de um defeito genético no cromossomo X. Como as mulheres têm dois cromossomos X, enquanto os homens têm apenas um, o gene defeituoso está garantido a se manifestar em qualquer homem que o carrega. Isso é lógico. Então, deixa eu até botar um desenho aqui, gente. Deixa eu carregar aqui. Então, gente, o que acontece? O que você falou tem lógica, mas a explicação está errada, tá bom, Enildo? Porque o que acontece? A mulher, deixa eu fazer um desenho aqui, ó. A hemofilia, está ligada ao cromossomo X, ó. O que acontece, ó? O homem, ele tem o quê? O cromossomo XX. A mulher. Oi, perdão, gente, eu troquei aqui. A mulher tem XX, ó. A mulher, ela tem XX. O homem é XY. Então, o que acontece? A mulher, ó, ela, como ela tá aqui, ó, vamos supor, se esse daqui, ó, esse X que é o defeituoso, ó. Então, ela pode ou passar ele ou passar o outro. Se ela passar o outro, ó, a pessoa não vai ter hemofilia. Para prole, eu estou falando. Tá bom? Porque na hora lá da reprodução, um cromossomo é da mãe e o outro do pai. Então, o que acontece? Pode ser que ela não passe o defeituoso. Já no homem, não. Se ele for, no caso, ele só tem um X, então ele com certeza vai ser passado. É essa a explicação. Então, por isso que o homem tem mais chances de ter hemofilia, porque ele só tem um X. Então, se ele tiver um X, com certeza vai ser aquele X dele. A mulher não, entendeu? A mulher, como ela tem dois, pode ser que ela passe o outro. Então, não necessariamente mais mulheres vão ter. Quer dizer que o homem, se o homem tiver o X, é mais probabilidade dele ter, porque ele só vai ter um X, enquanto a mulher tem dois. Tá bom, Enildo? Entendeu, Enildo? Agora ficou claro, né? Que a mulher ela tem dois, então ela pode passar um ou não. Já o homem só tem um. Então o homem tem mais chance de ter hemofilia. Porque como ele só vai ter um, se ele tiver defeituoso, com certeza ele vai ter. No caso, se ele for defeituoso. Tá bom? Então ficou claro. Ótimo. Deixa eu ver se ficou mais pergunta para trás. Ô, Bárbara, a Bárbara pergunta, como assim passar? Na hora da divisão, você não recebe um do seu pai e um da sua mãe? A gente não é, vamos supor, o homem não é XY e a mulher é XX, isso é genética. Um você recebe do pai, outro você recebe da mãe. Se você tem um gene, uma mutação relacionada ao cromossomo X,
Então, a sua mãe pode tanto doar na hora, isso na fase embrionária, para você, o defeituoso ou não. Por quê? Porque ela tem 2x. Já se for o homem, ele só vai ter 1x. Então, ele com certeza vai ser doado. No caso da hemofilia. Entendeu? Isso daqui é na parte de embriologia. Enquanto é embrião. Como a mulher tem 2x, ela pode doar tanto o bom quanto o que está mutado para hemofilia. Já o homem não, se ele tiver a mutação no X, sempre que ele doar o X, vai doar junto com a mutação. Tá bom? Deixa eu ver se ficou mais pergunta aí para trás. Acho que não ficou, não. A Fernanda perguntou, a fita líder sempre começará na extremidade 5 linha, 3 linha? Não, não necessariamente. 5 linha, 3 linha, gente, é o sentido da polimerase, que ela vai polimerizar nesse sentido. Aí, o Leandro está colocando uma imagem, deixa ele falar isso, depois a gente volta. Eu achei aqui, gente, a respeito daquela pergunta que vocês estavam falando, X e Y, quando a gente fala na questão por exemplo, a hemofilia, que ela está ligado a um gene que carrega essa deficiência, tá? A gente está falando de um cromossomo X que ele é alterado, diferente dos outros aqui que estão em amarelo, que estão normais, ok? Então, no caso lá, a mãe, ela vai doar um gameta X normal e um gameta X alterado. Como a mulher, ela tem uma carga XX, o homem tem uma carga XY, tá? Então, ela pode gerar um filho normal ou ela pode gerar um filho alterado. No caso da hemofilia, era até uma coisa que eu estava lendo aqui que eu ia acrescentar, mas eu estava pegando figura primeiro para explicar. Como a mulher, ela é XX, ela pode ser totalmente normal ou ela pode carregar um cromossomo normal e um cromossomo alterado. E aí a mulher que carrega um cromossomo alterado para a hemofilia, o normal, ele ajuda a compensar, tá? E aí, como o normal ajuda a compensar, o que acontece, na verdade, é que a mulher, ela acaba não apresentando os sintomas de hemofilia ou apresenta os sintomas muito mais brandos. Moderado. Tá? Muito mais brando, muito menos impactante do que um homem. Moderado, aí, né, Leandro? É isso que acontece no caso da mulher, tá bom? Entenderam, gente, essa questão? A Taine fala, o transposão pode consertar uma mutação? Não é que ele conserta, não tem nada a ver. Ele pode causar uma mutação, né, Leandro? Mas ele não conserta a mutação, não. Quem conserta é a polimerase, tá bom? Tem uma outra pergunta de transposão. A Fernanda perguntou qual a importância do transposão para a evolução. Então, Fernando, o que acontece? O transposão, o que ele faz? Como já foi dito, ele é uma molécula, ele é uma sequência, né, de DNA que ele tem a capacidade de se locomover. Ele é móvel, então ele pode ou sair de um lugar e ir para outro, ou fazer uma cópia e sair para o lugar e deixar a cópia ali. Mas o que acontece, gente? Quando isso acontece, vocês entendem que ele está levando uma informação de uma região para outra. E com isso ele pode estar, ele com certeza ele vai estar ajudando na variabilidade genética de algo da espécie.
Então, com isso, ele pode estar levando uma característica que pode ser importante até mesmo para a evolução de uma espécie, para a adaptação de uma espécie. Entendeu? Então, Fernanda, isso que é importante, tá bom? A Fernanda falou, a enzima topoisomerase é a primeira que aparece na replicação? Não. A primeira que vai aparecer na replicação é a helicase que abre a fita. Se a fita não for aberta, Fernando, não acontece nada. Tá? A helicase é a primeira enzima em si que vai atuar na replicação. E você fala, explica o mecanismo de transposição do elemento TY de eucarioto. Vou ver se eu acho uma figura aqui. Ah, o TY é aquilo que eu expliquei anteriormente, é o semelhante a retrovírus, Fernanda. Que é aquele que eu falei que ele apresenta uma estrutura básica, onde tem uma região codificadora central e cercado por uma repetição terminal longa, na mesma direção. As sequências deles repetidas apresentam algumas centenas de nucleotídeos e geralmente apresentam repetições na mesma forma do tipo de transposão. Então, esse daqui, ó, eu não sei se eu achei. Tem uma imagem aqui que eu vou colocar para você. Vai ficar mais fácil colocar com a imagem. Enquanto o Vinícius está colocando a imagem aí, a Tayana ela perguntou se a primeira enzima não seria a DNA girase. Não, a primeira enzima que vai atuar no processo de replicação é a helicase, tá? É como se fosse uma tesourinha que vai abrir a fita. A girase ela vai diminuir a tensão da fita, e essa tensão da fita ela só vai ser gerada depois que a fita ela já foi aberta, depois que a fita ela foi quebrada as ligações de hidrogênio, tá? Uma coisa é eu falar aqui gente, não vai confundir da questão de abertura da fita, da tensão da abertura da fita, com o desenrolar da fita no processo de compactação. São duas coisas diferentes, tá? E aí, quando eu falo, né, da questão do abrir a fita na replicação, essa abertura da fita é a quebra das ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, elas acontecem entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos, para ligar uma fita na outra. E à medida que eu vou abrir essa fita, o que eu tenho, na verdade, é a ação da enzima helicase, tá? A helicase vai atuar, aí depois eu venho atuando as SSBs, tá? As SSBs para que a fita ela não volte a se ligar. E aí depois das SSBs eu tenho a ação das enzimas primase. Da enzima primase e da enzima DNA polimerase. Na hora que eu abro essa fita, que eu tenho o acoplamento do mecanismo de replicação, eu ainda não tenho uma tensão suficiente para a ação da topoisomerase, tá? Que seria, essa topoisomerase aí seria a girase. Essa girase, ela só vai entrar depois que o processo de replicação já aconteceu. Já aconteceu não, perdão. Já começou, tá? A replicação mesmo, de adição dos nucleotídeos. Pode falar, Vinícius. Pode explicar então agora? Pode. Então, quem perguntou agora, eu não lembro mais. Quem perguntou foi acho que foi a Fernanda que perguntou.
sobre a transposição do elemento TY. Então, o que acontece aqui, gente? Aqui a gente tem como que acontece, no caso, essa transposição desse elemento. Então, primeiramente, aqui a gente tem uma proteína estrutural. Deixa eu circular ela. É uma proteína estrutural. E a gente tem aqui, no caso, a transcriptase reversa, que é um processo. Aqui para o gene TYA e TYB. Tá bom? Então, o que acontece? Aqui a gente tem, primeiramente, o DNA, que ele corresponde ao elemento TY1, que ele está localizado em um lugar do genoma, que ele transcreve um RNA. Então, isso é básico. Aqui a gente tem uma molécula de DNA no 1. E o que acontece? Esse elemento TI ele é transcrito para produzir um RNA. Tá bom? Então, aqui é como se esse daqui fosse o DNA. Ele vai ser transcrito e vai formar o quê? Um RNA. Esse RNA, o que acontece? Ele traduz uma transcriptase reversa que vai formar, então, uma molécula de DNA dupla fita. Então, a partir do RNA, vai acontecer uma transcriptase reversa e vai formar esse DNA TY1. Logo após, o que vai acontecer? Essa molécula de DNA dupla fita vai ser, então, inserida em outro local do genoma, criando um novo elemento TY1. Então, ele faz uma cópia e essa cópia vai ser inserida em outro lugar do DNA. Tá bom? É basicamente isso, Fernando. É muito tranquilo. Fernando, achou confuso. Então, vou dividir, vou repetir novamente. Tem uma proteína estrutural, onde tem o gene TYI e o gene TYB, que é da transcriptase reversa. Então, esse DNA dupla fita, ele vai ser o que, primeiramente, ele vai corresponder ao elemento TI, que ele está no DNA, e ele vai transcrever o que? A partir do DNA, lembra que aqui, o elemento semelhante a retrovírus, são aqueles que eu falei, que tem capacidade de, a partir do DNA, do RNA, formar um DNA? Então, ele basicamente ele vai fazer isso, ele vai formar um RNA, e desse RNA vai ser feito o quê? Um DNA dupla fita. Então, esse DNA dupla fita, ele vai ser como se fosse uma cópia do elemento. Então, o que vai acontecer? Então, essa molécula dupla fita, ela pode ser inserida em outro local do genoma, criando um novo elemento TY. Entendeu? É basicamente que esses elementos, eles têm a capacidade de sintetizar uma molécula de RNA, que vai sintetizar uma molécula de DNA, que vai ser inserida em outro local do genoma. É como se fosse transcriptase reversa. Porque o normal é do DNA ser formado o RNA. Mas aqui é o contrário. Por quê? Porque ele aqui, no caso, é retrotransposão. Então, é o retro, ele faz o contrário. Então, do RNA é formado um DNA, que aí sim, esse DNA vai ser, então, inserido em outro local do genoma. Você pode ver no desenho, que é feito que um RNA, primeiro o RNA TY1, e a partir dele que vai ser formado o DNA TY1. E esse DNA que é formado, ele vai ser inserido em outro local do genoma. Ok, Fernanda? Como se fosse transcrição reversa. A Tayane fala, então a helicase, depois a topoisomerase SSB. Então, não é que depois a topoisomerase, isso tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Só que a topoisomerase,
é mais na hora que as fitas estão sendo abertas e gerando tensão na extremidade, né, Leandro? Então, quando a fita está sendo aberta, as extremidades vão ficando mais apertadinhas. Então, ali que a topoisomerase vai entrar para clivar ali onde está tensionado, desenrolar e aliviar a tensão no DNA. Tá bom? Entendeu, Tayane? Mas isso tudo acontece quase que rápido. A elidione, o cetotransposão se move através de uma molécula de RNA que é transcrita ao reverso para DNA. Elidione é o que eu estava explicando para Fernanda. Os retotransposões, ali no caso, os retotransposões, eles têm a capacidade de se locomover pelo RNA, e se transformar e fazer a transcrição reversa para DNA. Meio que se eles eram RNA, meio que se tornar DNA para se locomover pelo genoma. É como se fosse um processo contrário do que é feito normalmente. Então, do RNA é formado o DNA e ele vai ser inserido em um outro local do genoma. Então, é como se fosse o contrário, porque o normal é ser DNA e depois virar RNA. Aqui não. Quando é retotransposão, é como se fosse do RNA ser capaz de formar o DNA e para esse DNA se locomover e ser inserido em outro local do genoma. Ok, Lidiane? Entendeu? Ótimo. Isso aí, Pedro. É porque o nome já não é transposão, é retotransposão. Então é do RNA para o DNA. Se for só transposão normal, não, aí é DNA. Mas como é retotransposão, é do RNA. Não. O Pedro perguntou se existe critério. Não tem, não. Ele se locomove e se insere em regiões do DNA, mas ele pode escolher qualquer região, ser até meio aleatório. Não tem assim, uma região específica. Não que a gente saiba, né, Leandro? A não sei que descubram se é sempre uma região específica que ele vai se ligar, mas que a gente sabe hoje em dia é que ele se locomove e se insere em regiões pelo genoma. Mas não específica tal região específica. Pode ser com várias regiões. Geralmente o transposão ele tem essa ação de entrar em regiões aleatórias. Às vezes você consegue, às vezes há um certo direcionamento, tá? Mas esse direcionamento, deixa eu só pegar uma figura aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui essa questão da inserção de transposão, só um momento.
quando a gente fala da questão da região específica, né, de inserção do transposon, exatamente essa questão aqui, ó, o transposor ele está inserido aqui em uma região, ele tem o que a gente chama de sítio marcado, né, target site, onde ele reconhece esse sítio, tá? Ele abre, tem um ponto específico de inserção e ele acaba inserindo nessa região e essa região, ela corta em um ponto específico. Por exemplo, nesse ponto aqui, a gente tem essa sequência aqui, ó, a sequência TACC-GATC, certo? Ele entra especificamente no ponto T lá em cima. Então, ele corta a fita aqui nesse ponto, e aí ele também acaba se inserindo nesse ponto específico aqui. Então, há sempre abertura nessa região especificamente, tá? E aí, essa região, ela acaba, ela acaba sendo preenchida aqui pela enzima da replicase, tá? Para que aconteça essa inserção de forma efetiva, tá? Então, além dessa enzima helicase não, perdão, da enzima transcriptase realizar esse corte e a inserção, ele é responsável também por essa ligação entre a região de inserção e o próprio transposon, tá? Ele vai ligar essa região aqui, preenchendo aqui, e ele vai ligar essa aqui que não tem a necessidade de preencher, tá? Gente, alguma dúvida? Mais alguma coisa, gente? Coloca aí pra gente, por favor. Olha, temos uma dúvida. A Maria perguntou, retrotransposão e retroposão e retrotransposão é a mesma coisa? Isso, são sinônimos, tá bom? São sinônimos. Teve outra dúvida aqui. A Fernanda pediu para explicar elemento IF. Posso sim. Vou colocar uma imagem para você aqui.
Então, para quem pediu, acho que foi a Fernanda, né? Pediu sobre elementos IS. Então, ô Fernanda, o que você tem que saber mais ou menos sobre os elementos IS é a parte estrutural dele, tá bom? Então, a parte estrutural. O elemento IS ele é formado por cerca de 2.500 pares de nucleotídeos, tá bom? E ele contém somente gêneros cujos produtos estão envolvidos no mecanismo de transposição. Então, cada elemento é representado por IS, acompanha um número, igual IS1, IS50, entre outros. Então, nessa imagem aqui, a gente tem a estrutura desse elemento de transposição IS. Então, você pode ver que o transposão ele apresenta repetições terminais invertidas. Olha aqui para você ver. Ó. Então, aqui a gente tem o gene da transpoase, que é o gene relacionado à transposição. E aqui a gente tem sequências invertidas. Ó. Você pode ver que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Embaixo a mesma coisa. E do outro lado a gente tem sequências invertidas. Ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Aí nesse exemplo a gente tem o alvo, que é uma sequência de 5 pares de nucleotídeos, que a gente está mostrando aqui, ó, que é o alvo. E eles estão, aqui a gente tem o DNA do hospedeiro e aqui também o DNA do hospedeiro. E o que acontece? Cada símbolo desses daí simboliza um nucleotídeo e ilustra o significado das repetições invertidas, como vocês podem ver nessa imagem. E as regiões entre as repetições codifica a transpoase, que é uma enzima necessária para que ocorra a transposição. Então, o que acontece aqui? Ó? A partir disso, a gente tem um DNA do hospedeiro, aqui a gente tem a repetição do alvo, a repetição invertida, o transposão em si, e do outro lado a mesma coisa. Ó. Uma repetição invertida, uma repetição alvo e o DNA do hospedeiro. Então, o que vocês têm que saber, Fernanda, basicamente aí é o que o elemento IS ele é formado nessa parte aqui, ó, que é o principal exemplo, por um genes da transpoase e sequências invertidas nas extremidades. Tá bom? Ok, gente? Entendeu, Fernanda? Ok. A Edilane perguntou por que os transposões estão concentrados na maioria na heterocromatina, a mudança de região afetaria? É porque, basicamente, né, como ele é uma molécula que ele é capaz de se locomover pelo genoma, então é melhor para ele estar na heterocromatina, que fica mais fácil dele ali se locomover. Mais alguma coisa, gente?
Tem perguntas aqui agora. A Tayana falou, gostaria de saber sobre transposição replicada e não replicada. Então, assim, a sua pergunta está um pouco vaga, Tayane, mas eu vou falar um pouco das duas e você ver se você entende o que é. O que acontece? Os elementos de transposição, eles não são pedaços do DNA que têm a capacidade de se mover pelo genoma e se inserir em outro lugar, andar de um lugar para o outro e se inserir? Então, ele pode fazer isso de duas formas. Ou ele pegar e não sofrer replicação e sair de um lugar e ir para o outro e ficar um buraco ali onde ele estava, ou ele fazer uma replicação, faz uma cópia dele e deixa a cópia dele ali e ele sai para outro lugar, que é replicativo. Então, ele pode, o elemento de transposição, o Tayana, ele pode tanto sair diretamente de uma região, deixando um espaço, ou ele pode fazer uma cópia, replicando, e sair e não deixar um espaço ali onde ele estava. Esse é um breve resumo, só para ver se era isso, mais ou menos, que você estava com dúvida, porque essa pergunta foi muito aberta. Então, não sei muito bem se eu respondi. Era isso aí? Em Tayane, era isso a sua dúvida? Eu acho que ela não está me ouvindo. A Tayane falou, a não replicativa não deixa um espaço? Deixa, porque não houve replicação. Na não replicativa, Tayane, ele sai de um lugar e vai para o outro. Deixa eu ver se eu consigo inserir uma imagem aqui. Ó. O que acontece? O que acontece? Ó, vamos supor aqui, ó. Aqui o que acontece? Ó? A gente tem uma molécula aqui, ó, e eu vou colocar o transposão em vermelho. Então, o que ele pode sair? Ele pode daqui, ó, migrar para cá, ó, fazendo uma cópia, e essa cópia, ó, vai para o outro lado. Então, o que ele faz? Então, vai formar uma outra molécula com outro elemento de transposição, porque ele fez uma cópia. Então, esse daqui ó, é replicativo. Ó. Replicativa. Porque ele fez uma cópia, então você pode ver que ali, ó, onde ele saiu, tem um elemento, e aonde ele foi vai ter outro, porque ele fez uma cópia, tá aí. Agora, na não replicativa, o que acontece? Ele tem aqui, ó, um elemento, um DNA, um genoma, com o transposão aqui em vermelho, ó, e o que ele vai fazer? Ele vai sair e vai para outra. Então, o que vai ficar? Uma molécula vai ficar assim, ó, e a outra vai ficar como? A outra vai ficar assim, ó. Com um buraco e a outra sem. Por quê? Porque ele saiu daqui, ó, e foi para cá. Então, onde ele estava, ficou um buraco. Então, essa é a não replicativa. Entendeu, Tayane? Entenderam, gente? Isso é simples. A replicativa, ele faz uma cópia e sai. Então, a cópia fica ali. Não fica em nenhum espaço. A não replicativa, ele não faz uma replicação. Então, ele sai, mas aonde ele estava vai ficar sem o elemento de transposição. Okay? Gente, só para complementar, essa região onde vai ficar aí esse ponto da não replicativa, a gente costuma dizer que fica uma cicatriz, tá? Só voltando aqui um pouquinho aqui nesse ponto aqui, por exemplo, deixa eu só colocar aqui rapidamente aqui
um slide que eu tinha colocado aqui, eu acho que é isso. Ó, se vocês olharem aqui, ó, se antes eu tinha essa região aqui, né, com essa sequência, na hora que eu insiro o DNA, essa região aqui, ela fica duplicada, tá vendo, ó? Há uma duplicação dessa região especificamente. Então, na hora que esse DNA, perdão, na hora que esse transposon sair, essa caixinha maior que eu coloquei aqui, que está em amarelo na fita de DNA, na hora que ele sai, naquele ponto específico, eu fico com essas duas regiões repetidas, ligadas entre si, tá? Então, acaba ficando o que a gente chama de cicatriz. Porque o que antes era só essa região aqui, na verdade vai ficar ela mais uma cópia dela aqui duplicado. Mas aqui eu estou falando de uma duplicação da região de inserção, não é uma duplicação do transposon, tá? E aí essa duplicação da região que foi inserido é o que a gente chama de cicatriz, tá? Mas não vai haver, no caso da não replicativa, uma cópia do transposon aqui. Esse transposon, que é o que o Vinícius está colocando para vocês e vocês não estão entendendo, ele vai sair dessa região e vai para outra região, tá? Então, se na replicativa ele vai replicar, aqui, ó, eu acho que essa figura aqui, se na replicativa ele replica um fragmento, né, para ele inserir esse fragmento aqui e esse outro fragmento aqui ele se manter, na não replicativa, esse fragmento ele sai e vai para outro lugar, tá? Ele não vai ficar. Ele vai sair dali e vai para outro lugar do DNA, tá bom? A Fernanda ela colocou o seguinte: por que que o RNA é responsável pela manutenção de informações genéticas em eucariotos e procariotos? Qual que é a função do RNA? Essa questão aí, ela está ligada principalmente na questão da função do RNA, tá? A Fernanda perguntou, a Marta perguntou o que é de gênese do híbrido. Esse é da aula 19? É, aula 19. Então, o que acontece, gente? Esse de gênese do híbrido aí é como que acontece. Esse termo de gênese ele tá relacionado à deteriorização da qualidade. É como se diminuísse a qualidade. Então, o que acontece? Para ficar melhor essa explicação, vou botar uma imagem aqui para vocês.
Então, gente, aí a gente tem então essa da mostrando. Então aí, ó, o que, que a gente está mostrando? Essa digênese da mosca. No caso, é deteriorização da qualidade. Então aí a gente tem linhagens de mosca. Então a gente tem o cruzamento, moscas de cruzamento A, do cruzamento 1 e cruzamento 2. Então o que, que acontece? Aqui ó, a gente tem uma fêmea P e um macho M. A fêmea ela vai gerar o óvulo e o macho vai gerar o esperma. Então, o óvulo da fêmea vai ser o quê? P, P, P. Ele, ao se juntar com o espermatozoide, vai formar o zigoto aqui, ó, onde tem o PPP da fêmea e o quadradinho branco aqui do macho. O que vai ter isso? Elementos P estão reprimidos no citotipo P e vai gerar uma mosca normal. Até aí tudo bem? Nesse cruzamento, o que, que acontece no 2? No cruzamento 2, vai ter uma diferença. No cruzamento 2, a gente vai ter o quê? Uma fêmea M e um macho P. A fêmea vai liberar o óvulo, só que o óvulo puro. E o esperma vai ter o PPP, que é esse gameta que está carregado o elemento P. Tá bom? Então, o que, que vai acontecer aí? Esses dois vão se fundir, vai formar o zigoto, e você vai ver que tem aqui tanto o puro da fêmea quanto o preenchido do macho. E esses elementos P, eles estão ativados no citotipo M. O que vai gerar aqui? Vai gerar um M, um híbrido digênico. Então, o que, que acontece? As linhagens de moscas, elas foram classificadas em dois grupos de acordo com a capacidade dela produzir essa digênese híbrida. Um grupo é um M e um P. Somente o grupamento, somente entre cruzamentos M e P vão produzir esse digênese híbrido. E somente essa digênese híbrida somente vai acontecer quando o macho for P. Quando o macho for M, não vai ter esse híbrido. É isso que ele quis dizer. Tá sem áudio, gente? Gente, tá sem áudio? Aqui tá normal, ambas, senão eu tô explicando aqui à toa. Então, é basicamente isso que ele quis dizer. Então, eles viram que quando essas moscas estavam associadas, o macho com o fenótipo P, o genótipo P, eles iam produzir híbridos digênicos, ou seja, com uma qualidade pior, qualidade genética pior. Porque essa digênese, ela está relacionada, o significado dela é deteriorização da qualidade. Então, ela viu que quando é o macho não tá, o macho é M, não vai dar o híbrido digênico, e sim normal. Só quando o macho for P. Tá bom? Era isso, gente. Quem perguntou, acho que foi a Fernanda. Deu para entender? Sim, ótimo então, gente.
Gente, mais dúvida? A Regiane, então os transposons varia espécies. No caso aqui, ó, aqui é elementos P de genes, é outra coisa, genes do híbrido. Tá bom? Mas eles podem alterar, sim, no material genético do indivíduo. Tá bom? A Poliana falou, qual a contribuição genética do transposão para a variabilidade genética? Então, Poliano, o transposão ele não são elementos do DNA capazes de se mover entre regiões, de uma região para outra. Se ela sair de uma região, ela está levando uma característica para outra, de uma região para outra. Então, ela está aumentando a variabilidade genética da espécie. Se ele tem a capacidade de se locomover, então ele pode sair de uma região e se ligar em outra. Ok? A Verônica são capazes de introduzir novas características nos indivíduos, bem como codificar características. Sim, Verônica, isso mesmo. A Tayane fala, os transposões estão atribuídos somente à mutação? Não, nada a ver. Geralmente é com a variabilidade genética, tá bom, Tayana? A Sayonara perguntou o que é retotransposão. Então, o Sayonara, o transposão não é um elemento que é capaz de sair do DNA e se locomover? O retotransposão é o contrário, é como se ele fosse capaz de se locomover no RNA, criar uma molécula de DNA e daí se transformando em DNA, sair e se ligar em outras partes do genoma. Ok, Sayonara? É como se fosse aquela transcrição reversa. Eu já expliquei isso hoje. É como se o transposão ele tivesse a capacidade de se locomover para o RNA e ali formar uma molécula de DNA e ali sim se locomover. É como se fosse uma transcrição reversa do RNA para o DNA. Tá bom, Sayonara? Essa daí que é a explicação do retotransposão. Tá bom? Mais dúvidas, gente? A Rosiane está perguntando qual o horário da vídeo tutoria sábado. Então, gente, sábado já começa a assistir revisão para a prova, tá bom? Vai ser de 4 às 6 da tarde. E semana que vem, segunda e quinta, a gente também vai ter de vídeo tutoria para revisão para a prova também. Serão 3 de revisão. Sábado, segunda e quinta. Porque no final de semana já vai ser a prova, tá bom?
Gente, deixa eu ver mais dúvidas aqui. A Poliane, como ocorre o tautomerismo de base nitrogenada para mutação? Então, Poliane, eu vou desenhar aqui para você. O que acontece? No tautomerismo de base, o que acontece? A gente tem o bases nitrogenadas, não é? Vamos supor o exemplo do DNA. No DNA, a adenina vai se ligar com a timina por 2 pontes de hidrogênio. E a citosina vai se ligar com a guanina por 3 pontes de hidrogênio. Então, esse é o padrão. Sempre o normal, o poliana, é acontecer isso. Adenina com timina no DNA e citosina com guanina. Porém, no tautomerismo, o que pode acontecer no tautomerismo? No tautomerismo. A adenina, vamos supor, se ligar com a citosina. A citosina se ligar com a timina, vamos supor, um exemplo. Então, isso daqui ó, é mutação tautomérica, porque uma base nitrogenada foi inserida errada. Então, isso vai gerar uma mutação. Ó. A base aqui ó, não era citosina, aqui não era timina. Então, quando há bases nitrogenadas inseridas errado, o que vai acontecer? Vai gerar essa mutação tautomérica. Tá bom, Poliana? Entendeu? Entendeu aqui? Aí, Dilane, tem alguma consequência? Claro que tem, eu não estou falando, vai gerar uma mutação. Quando você liga uma base errada com a outra, gera mutação. Entendeu, gente? O que é tautomerismo? Deu para entender? Com esse esqueminha é fácil. Esse é o normal, ó. Normal. É muito simples. Tautomerismo é quando uma base nitrogenada se liga com a outra de forma errada. Então, vamos supor, se a adenina ligar com a citosina, se a citosina ligar com a timina, se a guanina ligar com a adenina, tudo isso está errado. Então, isso é mutação tautomérica, vai gerar uma mutação. Entendeu? Se você ligar uma base com a outra errada, isso vai ser uma mutação tautomérica, vai gerar uma mutação, porque as bases vão estar ligadas de forma errada. A sayonara, caso causa a mutação, e se a mutação for genética benéfica, por benéfica, uma nova espécie não terá ou não tem nada a ver. Então, gente, nem sempre, sayonara, a mutação é maligna, vamos supor. Ela pode gerar uma coisa boa, mas isso depende de cada caso. Não tem como eu te falar se tal mutação vai ser boa ou vai ser ruim. Isso depende muito. Às vezes ela pode ajudar, às vezes ela pode causar um defeito, uma doença. Então nem sempre a gente não tem como saber isso. Né? Então isso vai variar. Ok? Mais dúvidas, gente? Coloca aí. A Débora perguntou sobre os 2 tipos de transposão. Não entendi que 2 tipos seriam esses. Ô Vinícius, só para complementar essa questão aqui, a Sayonara colocou o seguinte: se a mutação for benéfica, uma nova espécie. Gente, se a mutação for benéfica,
ou maléfica, ela está acontecendo dentro de uma mesma espécie, tá? Eu não estou gerando espécie nova só por causa da ocorrência de uma mutação, não. Olha lá, hein? Se vocês colocarem isso aí, vai estar errado pra caramba. É uma mesma espécie que tem características diferentes do indivíduo normal. Gente, mais dúvidas? Oi, oi, oi. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Vinícius. Oi, gente, tá me ouvindo? Bugou tudo aqui para mim. Agora sim, estou te ouvindo. Pessoal perguntando qual aula estudar para a prova. A gente vai lançar o direcionamento amanhã, tá bom? Mas por enquanto, vamos estudar todas, tá? Por enquanto, tudo. Mas o direcionamento sai amanhã. Tá bom? Mais dúvidas, gente? Também a nossa aula já está quase acabando, né? A Aline fala, poderia falar sobre recombinação, por favor? Falar o quê? Essa pergunta é muito vaga. Gente, vixe, caiu a conexão aqui. Uhum. Boa noite. Verônica já está se despedindo. É porque a nossa sala já também já está se encerrando. Né? Apoliana, como podemos explicar os segmentos, os pequenos segmentos de DNA? Não entendi sua pergunta. Você entendeu, Leandro, o que a Apoliana quis dizer? Como assim, pequenos segmentos? Os transposons? Quais pequenos segmentos? Quais pequenos? Está muito vago. A Adriana perguntou como que O vai ser esse direcionamento vai ser na direcionamento. plataforma, tá? Plataforma. Vai ter uma aba só para direcionamento na plataforma. Como podemos explicar? Eu não entendi a pergunta da Poliana. Se for pequenos segmentos de DNA, é uma pequena região do DNA, uma pequena sequência de nucleotídeos. Seria isso. Um pedacinho de nucleotídeo. Um pedaço com pouco